rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje comentando um pouco sobre a ida, né, do Russell Westbrook para o Los Angeles Clippers, né? Essa que foi uma das grandes contratações que tivemos nessa temporada. É uma contratação que muita gente ainda está torcendo o nariz e ainda não está entendendo bem o motivo dessa contratação ter sido realizada. Porque muita gente tem a impressão, alguns têm até a certeza, de que o Clippers cometeu um erro gigantesco em assinar com o Russell Westbrook. E a ESPN, ela publicou uma matéria ontem relatando um pouco dos bastidores dessa contratação e revelando o motivo que fez o Clippers resolver contratar o Russell Westbrook. Eu achei uma matéria sensacional, sensacional. Realmente ela... Quando você lê essa matéria, você entende qual que foi o raciocínio do front office do Clippers para chegar à contratação do Westbrook. Então eu decidi, né, trazer aqui alguns pontos dessa matéria para a gente discutir. Antes de tudo, deixa seu like e se inscreve no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre o momento onde o Clippers decidiu ir atrás do Westbrook. Segundo a matéria da ESPN, depois da trade deadline, depois do Clippers ter realizado, né, os movimentos que realizou, né, trocando pelo Bones Hyland, pelo Eric Gordon e pelo Plumlee, o front office do Clippers marcou uma reunião com Paul George, Kawhi Leonard e o treinador Tyronn Lue. Nessa reunião foi discutido as chegadas, né, o quanto essas chegadas teriam agradado as principais estrelas do time, né, como que o Tyronn Lue estava se sentindo em relação às chegadas, e também foi discutido quais outras necessidades o time teria. E nessa discussão, o Tyronn Lue, ele deixou muito claro que ele queria ter um armador veterano no time titular, que para ele seria muito importante que o Clippers tivesse um cara para organizar o time. E ele descreveu duas características que ele gostaria que o front office do Clippers focasse quando fosse escolher um armador. Ele disse, eu quero, segundo matéria da ESPN, tá? Eu quero um armador que consiga acelerar o ritmo, até porque o Clippers é apenas o 22º time em pontuação vinda de contra-ataque, então é um time que não contra-ataca tão bem. Então ele disse, eu quero um jogador que consiga acelerar o ritmo, que seja veloz e que possa estar em quadra em momentos onde o time precise de defesa. Então, o Tyronn Lue deixou claro, eu quero um armador veterano, eu quero um armador veterano que seja titular e eu quero um armador veterano que seja titular e que consiga acelerar o ritmo e que possa estar em quadra em momentos onde o time precise fechar a defesa. E a partir do momento que o front office do Clippers ouviu esse pedido do Tyronn Lue, o Russell Westbrook já foi colocado na discussão e, segundo a matéria da ESPN, logo de cara, todos presentes nessa reunião gostaram da ideia, principalmente o Paul George, né? O Paul George, que já foi dito pela Ramona Shelburne da ESPN, que estava fazendo, né, ali o meio campo para o Clippers contratar o Russell Westbrook. Quando ele ouviu o nome do Westbrook, na hora ele disse, é o nosso cara. É o cara que o time tem que ir atrás. Então, o Westbrook foi visto como o nome perfeito. E foi aí, nessa reunião, onde o Clippers decidiu ir atrás do Russell Westbrook. E, cara, vamos falar bem a verdade. Tendo como base o que o Tyronn Lue pediu, de fato, o Westbrook, dos jogadores disponíveis no mercado de buyout, lembrando que essa reunião foi feita depois da trade deadline, então eles só teriam a opção de ir atrás de jogadores no mercado de buyout, tendo como base o que o Tyronn Lue pediu, o Westbrook era a melhor opção mesmo.
Porque, beleza, o Tyronn Lue queria um armador veterano, um armador experiente. A gente tá falando de um cara que tem 111 jogos em playoffs, que já foi MVP e que é um dos 75 melhores jogadores da história da liga. Você quer um armador experiente? O Westbrook é o seu cara. Ele queria, né, um armador veloz que acelerasse o ritmo. O Westbrook é um dos armadores mais rápidos da NBA. Apesar dele já ser um veterano, ele ainda é um dos armadores mais rápidos de toda a liga. Ele é um dos melhores armadores em transição. Isso é um fato. Você pode não gostar do Westbrook, mas você não pode negar os fatos. O Westbrook é um dos melhores armadores em transição de toda a liga. Então o Westbrook, cara, é o perfil perfeito de jogador que o Tyronn Lue estava buscando. E o Clippers conseguiu a contratação do Russell Westbrook. Então, segundo a matéria da ESPN, esses foram os acontecimentos que antecederam a contratação do Russell Westbrook. Então não é que o Clippers foi atrás do Westbrook por acaso. O time se reuniu, o Kawhi e o Paul George deram o aval deles para a contratação e o Tyronn Lue queria um jogador como o Russell Westbrook. Então o Clippers planejou a chegada do Westbrook. O Westbrook não caiu de paraquedas no Clippers. O Clippers queria trazer o Russell Westbrook. Dando agora a minha opinião sobre a contratação do Westbrook, eu já estava batendo na tecla que o Clippers deveria ir atrás do Westbrook desde que ele foi trocado para o Utah Jazz. Quando ele foi trocado para o Utah Jazz e o Chris Haynes disse, o Utah não vai ficar com ele, eu pensei, o Clippers tem que ir atrás desse cara. E eu falei aqui que o Clippers seria o melhor destino para o Westbrook. Ele ficaria em Los Angeles, ele iria para um time onde ele teria um papel relevante e, pelo que foi abordada nessa reunião, ele vai ter um papel relevante de fato, e ele vai estar em um time que tem um companheiro que vai, assim, receber ele de braços abertos, que é o Paul George. Esse encaixe do Westbrook com o Paul George é o que me deixa confiante de que o Westbrook tende a dar certo no Clippers. Porque se o Clippers buscasse um armador que nunca jogou com o Paul George e que fosse muito individualista, poderia dar errado. Mas como o Clippers trouxe um armador que já esteve com o Paul George, que sabe como fazer o Paul George render, cara, eu tô confiante de que pode sim dar muito certo. Então, eu gostei demais da contratação. Eu acho que foi uma ótima aposta do Clippers. Eu acredito que o Westbrook, ele vai desempenhar um papel bem parecido com o que o John Wall desempenhou, só que sendo uma versão mais rápida, mais atlética e mais saudável do John Wall. Qual que era o papel do John Wall quando estava no Clippers? Armar o time, municiar os chutadores da equipe e infiltrar e atacar o aro quando estivesse dentro de quadra. O Westbrook faz tudo isso que o John Wall estava fazendo, tendo o acréscimo de ser mais rápido, mais atlético e ficar saudável e estar sempre disponível. Porque você pode fazer muitas críticas ao Westbrook, mas uma que você não pode fazer é que o Westbrook não fica disponível. O Westbrook está sempre disponível. Dificilmente o Westbrook perde jogos por conta de lesão. Ele é um jogador que se lesionou muito pouco na sua carreira. Muito pouco. Então, cara, pra mim tem tudo pra dar certo. Pra mim tem tudo pra dar certo. O elenco do Clippers é um elenco muito bom. É um elenco que eu acho muito compatível com o Westbrook, porque vamos imaginar um cenário em que o Westbrook entra de titular. O Westbrook vai ter ao seu redor jogadores que vão ajudar muito ele. Tem um Zubac, que é um jogador muito bom no pick and roll, e o Westbrook usa muito pick and roll para infiltrar. O Clippers tem Paul George e Kawhi Leonard para tirar do Westbrook essa responsabilidade de ter que criar arremesso, porque Paul George e Kawhi são dois dos melhores shoot creators de toda a liga. E o Clippers ainda tem no time titular o Marcus Morris, pode ter um Terrence Mann, dependendo do que o Tyronn Lue quiser, que são dois jogadores
que ajudam muito o Westbrook, tanto na defesa como no ataque. São duas ótimas opções nos corners pro Westbrook. Aí beleza, o Westbrook vai vir do banco. O Westbrook vai ter ao seu redor Norman Powell, Eric Gordon, Plumlee. Ótimas opções que também encaixam muito bem com o seu estilo. Tem o Bones Hyland ainda, que pra mim tem um encaixe bem legal com ele. Então pra mim tem tudo pra dar certo. Tem o risco de dar errado? Óbvio que tem um risco de dar errado. Tem um risco. Tem um risco, porque tendo o Russell Westbrook, o Terrence Mann, o próprio Norman Powell talvez tenha uma queda na sua minutagem. E se o Westbrook não render, isso pode acabar prejudicando a rotação do time, que já tá bem encaixadinha. Mas pra mim a chance de dar certo é maior do que dar errado. Fora que o Westbrook chega no Clippers extremamente motivado. Ele chega com sangue nos olhos. E esse aspecto fora quadra, né, esse aspecto mais humano, faz muita diferença. Faz uma diferença danada. Faz diferença o cara estar com sangue nos olhos, o cara querer muito, muito mesmo ganhar. O cara querer provar um ponto. Quando o cara quer provar um ponto, velho, é algo que faz a diferença no jogo. Então, vendo, né, tudo que antecedeu a contratação do Westbrook, vendo que foi uma contratação pensada, que foi uma contratação que teve o aval dos cabeças do time, cara, eu fico muito confiante, muito mais confiante de que o Westbrook pode dar muito certo no Clippers. Eu tô otimista. E você? Você acha que o Westbrook vai dar certo? Você acha que o Clippers fez uma boa contratação? Te surpreende saber que a contratação do Westbrook foi planejada e não foi algo do acaso? Porque muita gente atribuiu a contratação do Westbrook somente ao meio-campo que o Paul George fez, mas não foi isso. Tyronn Lue pediu um armador das características do Westbrook e o front office foi atrás dele. Te surpreende saber disso? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda para os seus amigos. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período para experimentar sem compromisso. Então você que ainda não tem o League Pass e quer experimentar e quer ter desconto tanto no plano mensal como no anual, inclusive um bom desconto, é só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado e fazer o seu cadastro e garantir a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, tá bom? Galera, os trabalhos só estão começando nessa quarta-feira, a gente se vê mais tarde, hoje ainda tem tier list, tem muita coisa pra sair, então fica ligado para não perder nada. E é isso, tamo junto, grande abraço e tchau, tchau.